Você já se perguntou o que realmente acontece com um homem quando ele escolhe viver sozinho, por decisão, e não por rejeição? Não, não estamos falando de solidão forçada. Estamos falando de liberdade consciente, autonomia emocional. A verdade é que muitos homens vivem melhor, mais focados e mais alinhados com sua essência quando estão sozinhos. Longe de gritos, cobranças e joguinhos emocionais, o homem reencontra o silêncio. E no silêncio, encontra a si mesmo. Hoje você vai entender as 9 realidades poderosas de um homem que vive sem uma mulher. E por que isso pode ser a fase mais evolutiva da sua vida. Quando um homem decide viver sozinho, a primeira coisa que ele experimenta é um tipo raro de liberdade. Você decide seus horários, seu ritmo, seu foco. Não tem que dar satisfação, nem lidar com crises emocionais alheias. Esse espaço livre parece perigoso para quem não tem direção. Mas para quem tem propósito, é um campo fértil. É ali que você começa a entender o que te move de verdade, sem influências externas. Sem a pressão de agradar o tempo todo, você descobre o que realmente importa para você. E isso, meu amigo, é a base da maturidade masculina. A responsabilidade também muda de lugar. Agora tudo depende de você. Se a casa está limpa, é porque você cuidou. Se a rotina flui, é porque você organizou. Essa autonomia total te obriga a desenvolver liderança pessoal. Não tem mais aquela voz feminina te lembrando de comer direito ou cumprir metas. Agora é você com você. E essa autoobservação constante é o que separa homens de meninos. Quem foge disso, se perde. Quem enfrenta, evolui. Viver sozinho te ensina a criar estrutura sem depender de aprovação. Acordar cedo, treinar, produzir, dormir bem. Tudo isso agora vem de dentro, não de cobranças externas. E é aí que você começa a construir uma masculinidade sólida, silenciosa e respeitável. Porque um homem que se guia sozinho é um homem que impõe respeito naturalmente. Você vira seu próprio mentor, seu próprio disciplinador. E com o tempo, percebe que nunca esteve tão no controle da própria vida. Essa liberdade é o que separa o homem comum do homem que vive com intenção. A maioria não aguenta esse tipo de independência, porque ela exige coragem emocional. Mas quem entende o valor desse espaço, transforma a própria rotina numa fortaleza. A casa não vira bagunça, vira templo, vira centro de comando, sem interrupções, sem drama, sem manipulações disfarçadas de cuidado. Só foco, clareza e produtividade. Enquanto muitos homens se perdem tentando agradar alguém, o homem que vive só aprende a agradar a si mesmo com resultados. Ele percebe que seu tempo é valioso demais para ser desperdiçado com conflitos inúteis e que cada decisão, por menor que seja, tem impacto direto na sua evolução pessoal. Essa consciência é o que constrói um homem de valor. Não o que espera ser guiado, mas o que se guia. Viver sozinho nesse contexto não é solidão, é refinamento. É o processo de se tornar alguém que não precisa, mas escolhe. No começo, o silêncio de viver sozinho parece estranho, incômodo até. Não tem vozes, não tem passos pela casa, não tem perguntas sobre o seu dia. Mas com o tempo, você percebe que esse silêncio não é vazio. Ele é profundo. É ele que te força a parar de fugir, de encarar o que você vinha ignorando em meio ao barulho dos outros. É no silêncio que você ouve sua consciência. E ela costuma dizer verdades que ninguém mais tem coragem. Verdades que, se encaradas, podem mudar sua vida inteira. A ausência de barulho revela o que estava encoberto. Seus medos, suas vontades, suas fraquezas. Sem distrações emocionais, você começa a perceber como lidava mal com suas próprias emoções. Não tem ninguém para culpar, nem para justificar seus escapes. Só você
o espelho e o eco da sua voz interna. E por mais desconfortável que isso pareça, é exatamente aí que começa a verdadeira transformação. Porque o homem que encara o próprio silêncio aprende a dominar o próprio caos. E isso é algo que homem nenhum conquista no barulho da convivência forçada. Esse silêncio também vira um aliado poderoso da criatividade e da clareza. Ideias brotam, decisões ficam mais nítidas, prioridades se reorganizam. Você começa a sentir prazer em ouvir seus próprios pensamentos. E a mente, antes agitada e confusa, encontra direção. Você deixa de reagir ao mundo e passa a construir seu próprio mundo. O silêncio deixa de ser ameaça e se torna ferramenta. Viver só te ensina o valor de uma presença equilibrada, inclusive a sua. Você percebe que muita coisa que parecia normal em relações passadas era, na verdade, ruído emocional. Brigas desnecessárias, cobranças disfarçadas de carinho, manipulações que drenavam sua energia. Agora, nesse novo cenário, tudo é mais leve, mais real. E nesse espaço de paz, você começa a definir quem você quer ser, sem interferência. Isso não é isolamento, isso é reinício. Quando você vive sozinho, uma coisa fica evidente. Não tem mais aplauso fácil. Ninguém vai elogiar seu novo corte de cabelo, sua camisa alinhada ou aquele cheiro que você escolheu com intenção. E no começo, isso incomoda. Afinal, todo homem gosta de ser admirado. Mas essa ausência é, na verdade, um presente, um teste, porque aí você descobre se a sua autoestima era interna ou apenas emprestada do olhar feminino. Sem plateia, você aprende a performar por autorrespeito, não por aplauso. A validação que vem de fora é rápida, viciante e frágil. Ela te dá um pico de confiança momentâneo, mas nunca constrói base sólida. Quando você depende disso, vive em função de agradar, de impressionar, de ser notado. Mas quando você se vê sozinho, a pergunta muda. Eu faria isso se ninguém fosse ver? E quando a resposta é sim, é aí que a sua autoestima deixa de ser uma maquiagem e vira estrutura. Você age com excelência porque se respeita, não porque espera palmas. Viver sem uma mulher ao lado te ensina a se cuidar por você, não por sedução. Treinar, se vestir bem, evoluir, tudo isso agora é sobre você com você. Isso fortalece uma masculinidade silenciosa e poderosa. A que não precisa gritar para ser percebida. Você percebe que o verdadeiro charme está na tranquilidade de quem não precisa provar nada. Essa segurança não vem do que dizem sobre você, mas do que você sabe que é. E isso nenhum elogio pode te dar. Claro que a validação feminina tem seu valor, mas ela não pode ser seu combustível. Homens que vivem em função disso se tornam frágeis emocionalmente. Basta um comentário negativo ou uma ausência de atenção para que tudo desmorone. Agora o homem que já se validou internamente se torna resistente a esse tipo de oscilação. Ele não precisa do elogio. E por isso, quando recebe, absorve com equilíbrio. A ausência de uma mulher ao lado te ensina a ser o seu próprio espelho. Viver sozinho te expõe a um inimigo invisível, você mesmo. Não tem ninguém para te vigiar, para cobrar disciplina, para julgar suas escolhas erradas. É fácil se deixar levar. Dormir tarde, comer qualquer coisa, pular o treino. Mas é aí que mora o verdadeiro poder dessa fase da vida. Ela revela seus padrões de autossabotagem. Sem interferências externas, você percebe claramente onde se boicota. E só quando você enxerga isso com honestidade, pode finalmente mudar. A maioria dos homens vive em ciclos repetitivos de culpa e compensação. Erra, sente vergonha, promete melhorar e cai no mesmo buraco dias depois. Isso acontece porque estão sempre buscando um empurrão de fora. Alguém para puxar, alguém para cobrar.
Mas o homem que vive só aprende que a mudança real só acontece quando vem de dentro. Sem alguém para aplaudir ou punir, a motivação precisa ser interna. E quando isso acontece, a transformação é sólida. Não depende mais de circunstâncias. Claro que os vícios aparecem: comida, pornografia, redes sociais, distrações inúteis. Mas ao invés de te destruir, eles servem como sinais, alertas. Cada hábito ruim que tenta se instalar é uma pista de algo que precisa ser resolvido dentro de você. E com tempo, silêncio e foco, você tem o ambiente ideal para identificar e reprogramar esses padrões. Viver só é como treinar numa academia sem espelhos. Você sente onde está fraco e ali trabalha mais duro. É o treino silencioso da disciplina masculina. A autossabotagem começa a perder força quando você entende que não precisa ser perfeito, só constante. Um dia bom, um treino puxado, uma refeição saudável. Tudo isso te mostra que você tem o controle. Não há mais desculpa, nem distrações emocionais. Só decisão. Você começa a criar pequenas vitórias diárias, que vão se acumulando em autoestima real. Aquela confiança que não precisa de frase motivacional, porque vem da prática. E cada dia vencido sozinho vira uma prova de que você está se tornando inquebrável. Quando você vive sozinho, uma coisa fica clara: sua vida emocional entra em silêncio, sem crises, sem joguinhos, sem explosões do nada. Você percebe o quanto gastava energia com discussões inúteis, brigas por atenção e cobranças disfarçadas de amor. É como tirar o fone depois de muito tempo ouvindo barulho. A paz assusta no início, mas logo vira necessidade. Você começa a entender que estabilidade emocional vale mais do que companhia constante. E essa tranquilidade vira o seu novo padrão. Só que a ausência de drama também vem com um vazio emocional. Você não compartilha conquistas, não divide vitórias, não tem aquele abraço no final do dia. E por mais que isso pareça triste à primeira vista, na verdade é um filtro. Você aprende a valorizar sua própria presença, sem precisar de testemunhas. O aplauso interno começa a valer mais que o externo. Você age certo porque você sabe que é certo, não porque alguém está vendo. Quando um homem vive sozinho, ele redescobre algo que muitos esqueceram: o domínio do próprio território. Cada canto da casa começa a refletir quem ele é ou quem ele está se tornando. Não tem mais almofada rosa, quadro com frase de efeito ou vela de lavanda imposta. Agora é só você, sua visão e o espaço que escolheu ocupar. E nesse processo, você entende que o ambiente onde vive influencia diretamente a sua mentalidade. Ou você transforma a casa num templo, ou ela vira um espelho do seu abandono. Ter um espaço 100% seu é mais que conforto. É uma ferramenta de identidade. Você escolhe o que entra, o que sai, o que representa você. A energia muda, o ar muda, a sensação de comando aumenta. Você pode pendurar aquele pôster que ama, montar o escritório dos seus sonhos, treinar na sala se quiser. Não há mais concessões estéticas, só decisões alinhadas com sua essência. Isso fortalece sua presença, sua clareza, sua autenticidade. Esse espaço também se torna um reflexo da sua disciplina. Uma casa desorganizada revela uma mente confusa. Um ambiente limpo, funcional e com propósito mostra controle. Você passa a cuidar do seu lar como cuida do seu corpo, com zelo e intenção. Porque entende que cada detalhe influencia seu foco, seu humor, sua energia diária. É a diferença entre acordar num campo de guerra ou numa base de operações. E quem vive sozinho tem total liberdade para escolher qual cenário quer habitar. O território masculino não é frio, é funcional, direto, estratégico. Ele te serve, não te atrapalha. Ele potencializa sua rotina, não te distrai dela.
E quando você passa a cuidar do seu espaço como um general cuida de um quartel, algo muda dentro de você. Você começa a se comportar como o homem que aquele ambiente exige. É o poder do contexto. Ele te molda, te cobra postura, te impulsiona. E quando você domina seu espaço, começa a dominar também sua mentalidade. Viver sozinho como homem ainda incomoda muita gente. Mesmo que ninguém fale isso diretamente. Você percebe nos olhares, nas perguntas disfarçadas de curiosidade. Tá solteiro por quê? Não quer formar uma família? A sociedade ainda associa um homem sozinho à ideia de fracasso, desvio ou solidão forçada. Mas o que poucos entendem é que viver só, por escolha, exige coragem e maturidade. Porque o homem que vive só não se esconde atrás de aparências. Ele encara a vida de frente, como ela é. E isso assusta quem vive se apoiando nos outros para parecer completo. Esses julgamentos revelam mais sobre quem fala do que sobre quem vive. Muitos questionam sua vida porque não suportariam viver a própria. Homens que vivem com equilíbrio, foco e disciplina incomodam, especialmente quando não precisam provar nada para ninguém. A presença deles, mesmo em silêncio, gera desconforto em quem está acostumado com dependência emocional. Porque a verdadeira independência ameaça quem nunca teve coragem de buscá-la. E por isso, o julgamento vem camuflado de preocupação. A verdade é que o homem que vive sozinho se torna um espelho. Ele mostra aos outros que é possível ser inteiro, sem precisar de alguém para preencher buracos. E isso desafia a narrativa comum de que todo mundo precisa de alguém para ser feliz. Você mostra com sua postura e seus resultados que felicidade vem de alinhamento interno e que paz vale mais do que companhia disfuncional. Essa convicção silenciosa é o que separa o homem comum do homem de valor. Claro que o julgamento social tenta te fazer duvidar, mas aí entra sua firmeza. Você não vive para agradar expectativas alheias. Você sabe que cada escolha sua tem propósito e não precisa explicação. O tempo, os resultados e a sua energia falam mais alto do que qualquer opinião. E quem tenta te diminuir por viver só, na verdade te inveja. Porque liberdade, hoje em dia, virou símbolo de coragem. No início, viver sozinho pode parecer o cenário ideal para a liberdade sexual, sem amarras, sem cobranças, sem explicações, sem DR no dia seguinte. E sim, no começo isso parece excitante. Você explora, conquista, vive o que muitos chamam de liberdade plena. Mas com o tempo, o homem que está evoluindo percebe algo importante. Isso não preenche. O prazer momentâneo não sustenta um homem com visão. E é aí que o jogo começa a mudar dentro de você. O sexo sem profundidade começa a soar repetitivo, previsível, sem propósito. A mesma conversa, o mesmo roteiro, a mesma sensação de vazio depois que acaba. Você percebe que não é mais o moleque que coleciona histórias para massagear o ego. Você quer presença, verdade, respeito mútuo. Não só corpos trocando calor. E essa mudança não vem por imposição externa. Ela nasce de dentro, naturalmente. É a maturidade sexual se sobrepondo à impulsividade do garoto carente de validação. Quando você vive só, começa a entender o real custo do sexo sem conexão. Você gasta tempo, energia, foco e quase sempre volta para o mesmo ponto de antes. Essa repetição te obriga a repensar o que está buscando. Será que é prazer mesmo? Ou apenas uma forma de evitar o silêncio? O homem que vive só e evolui percebe que nem todo desejo precisa ser atendido. Porque controlar o impulso é mais masculino do que ceder a ele o tempo todo. Essa virada de chave é libertadora. Você para de se movimentar por carência e começa a agir por intenção. O sexo deixa de ser um troféu e passa a ser uma consequência natural de conexão real. E isso, ironicamente,
te torna mais seletivo e mais respeitado. Porque a mulher sente quando o homem não está faminto, mas sim consciente. E essa energia muda completamente o jogo da atração. Viver sozinho é muito mais do que não ter uma mulher ao lado. É ser o único responsável por tudo. Suas decisões, seus erros, seu progresso. Sem ninguém para culpar, para dividir culpas ou te salvar dos próprios fracassos. E é exatamente por isso que essa liberdade assusta tanta gente. Porque viver sozinho é como olhar no espelho todos os dias e perguntar: você está vivendo como homem ou apenas sobrevivendo com desculpas? A maioria não está pronta para esse tipo de autonomia. Eles preferem se esconder em relações mornas, em rotinas impostas, em obrigações sociais. Porque quando não tem ninguém para distrair, o que sobra é a verdade nua. E a verdade exige coragem. Coragem para mudar, para corrigir, para evoluir. O homem que vive só não tem plateia, não tem roteiro, não tem apoio falso. Tem apenas ele. E a liberdade de ser quem realmente é. Mas essa liberdade não é solidão, é refinamento. Ela tira tudo que é excesso. Amizades superficiais, relacionamentos rasos, hábitos destrutivos. Você aprende a viver com menos, mas com mais verdade, com mais clareza, mais tempo de qualidade, mais energia para o que realmente importa. E nesse ambiente limpo, sua essência começa a brilhar. Não porque alguém te disse o que fazer, mas porque você se reconectou com quem nasceu para ser. O mundo te cobra para voltar ao normal, para se encaixar, para seguir o script. Mas você já entendeu que um homem de valor não vive por necessidade, vive por propósito. Você não precisa de uma mulher para se sentir homem. E por isso, se escolher ter uma ao lado, vai ser como rei, não como refém. Viver sozinho é duro, sim, mas é um privilégio para quem tem estrutura. Porque ali, você separa o ego do essencial. E o essencial é você.